Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Já dou um beijo em todo mundo. Oi, Grace. Tudo bom, nega? Oi, Dani. Meu Deus, esses dias eu tava pensando em ti. Jorge. Oi, Ju. Já pode... Peraí. Peraí que eu tô escrevendo nosso tema hoje. Tô colocando aqui o que a gente vai conversar. Me dá um segundinho, peraí. Aqui. Oi, Carla. Beleza, peraí. Opa. Eu sempre tento deixar o comentário fixado. Aí. Nossa, que bom ver a gente aqui. Oi, Juliana. Oi, Marcela. Oi, Ana. Primos Games, tudo bom? Oi, Raquel. Oi, Simone. Ó, diário da Dora e Manu. Beijo, nega. Legal. Saudade também, Dani. Saudade também. Legal. Muito bom. Ju, se quiseres mandar aqui. Hoje, gente, eu e a Juliana, a gente decidiu conversar um pouco, que a gente não fez desde todo esse rolo aí, nenhuma live. A gente não conversou online juntos. Aí eu falei, participa aí, vamos conversar um pouco, tem umas coisas legais pra gente compartilhar. Oi, Marisa. Oi, Adriane. Tudo bom? Oi, Ricardo. Muito bom. Que tema, né? Segurança versus instabilidade. Venho refletindo um monte sobre isso. Peraí, vou aceitar o Ju aqui. Pra gente saber, meu Deus, essa luz me deixa assim, um pandinha. Deixa eu ver, aguardando o Ju aceitar aqui pra gente começar. Oi, Aline. E aí, Ju? Eu... E aí, mané, beleza? Beleza? Ajusta a tua luz aí pra ficar boa. Aí, Deixa eu aí, fazer um aqui, beleza. aí. Tava melhor. Acabei de, acabei de perder o meu negocinho que fica segurando atrás do celular ali. Ai, eu Acabou não de quebrar. acredito. Como assim? Sei lá, quebrou essa. Saiu na mão aqui agora. Ai, putz. Tu queres sair e depois entrar? Pra Não, dar? não. Não, aqui tá legal. Como é que tá aí? Tá dando pra ver legal? Tá, só tá se mexendo muito. Não, mas eu vou parar. É só pra ver se o fundo tá ok. Tá. Então, tá bom. Então, beleza. Aí agora eu fico segurando aqui. Beleza. Ah, Duda. Oi, Duda. Duda tá em todas, sempre companheirona. Beleza, vamos começar então. Hoje, eu tava conversando cedo com o Ju e eu falei, Ju, e aí, né? Dele, sobre o que tu vais falar? Eu falei, ainda não tenho certeza. Normalmente eu falo sobre o que eu escrevo no artigo da quinta-feira da NSC, aí eu falo na sexta. Mas o que eu escrevi ontem no artigo, eu já tinha comentado um pouco e tal. Eu não sei se tu lembra da Lelê, Ju. Cara, que lembra? Lógico. A Lelê, né? A mãe dela faleceu. E faz mais ou menos faz 2 semanas hoje. Deixa eu pensar se é isso mesmo. Não, uma semana. Uma semana e meia. E aí eu contei um pouco dessa história, porque a família dela sempre foi uma família muito top, muito massa. E aí eu resolvi escrever um artigo todo que explicava um pouco dessa questão do quanto eles me ensinaram sobre família e tudo mais. E aí eu falei, isso eu Uhum. falei sexta-feira passada. Oi, Lu, bem-vinda. Oi, Mi. Oi, Grazi. Oi, Jaciara, bem-vindas. Aí o Ju falou assim, vamos falar. Aí tu contasse uma história nos teus vídeos ali sobre... Conta o que tu disseste, né, de um amigo teu. Então, tava no. Até foi. Eu tô tentando lembrar se foi o Vânia ou se foi o Lucas. Ele pegou e falou assim, porque a gente tava falando justamente sobre essa questão da instabilidade, porque a incerteza é o que provoca, porra, ansiedade, todo o piriri que tá dando no mundo, é justamente porque não sabe o que vai acontecer na semana que vem. A gente não sabe. E não adianta também alguém dizer, não, eu sei. Todo mundo que tentou fazer previsão da primeira semana se deu mal, da segunda semana se deu mal. Todo mundo se deu mal. A única coisa que a gente sabe que está funcionando é se preparar, é deixar as coisas fluírem. Mas ele falou, Juliano, se Deus descesse na Terra, nesse momento, assim, aparição mesmo, e falasse, o mundo vai acabar dia 1º de agosto, as pessoas iam relaxar e falar, cara, graças a Deus, uma certeza na vida, pelo menos, né? Dia 1º de agosto acaba. Porque a gente está com certezas em tudo, né? Engraçado. Eu tenho alguns costumes diante das crises, assim. E um dos costumes que eu percebo que é uma reação minha é a introspecção. Tipo, teve um vendaval aqui e
naquele dia tinha uma live, e aí eu falei, eu preciso ficar quieta agora. Eu preciso de introspecção, eu não gostaria de fazer live hoje, porque eu sinto que é um momento de olhar para dentro, ficar em silêncio, como se fosse de fato observando, porque a observação ela ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Parece que quando a gente quer reagir muito rapidamente, a gente não observa, a gente não aprende com o que está acontecendo, né? Eu concordo 1000%. O detalhe é que um momento de introspecção, e aí eu te conhecendo, eu sei que o teu momento de introspecção é justamente observação, visualização, análise. Porra, introspecção. Eu sou introvertido por natureza, então eu adoro uma introspecção. O detalhe é que no momento da introspecção é justamente para decidir, para ponderar, para analisar, para planejar. Então não é o momento de dizer assim, não, pô, eu vou ficar aqui agora quieto, né? Então esse é o ponto. Quieto não no sentido de parado, quieto no sentido de, pô, deixa eu analisar, deixa eu priorizar. E aí que eu sei que a tua... né? E eu sinto isso, assim, que há duas reações clássicas. Aquele que de repente faz barulho, e eu sempre percebi, sabe quando parece que tu queima a largada quando tu faz barulho, quando o barulho está acontecendo? Que entra na interação quando fala mais do que deveria? Quando a gente sei bem. Silêncio. Tipo assim, isso, quando o Júnior faleceu, a gente passou por isso, eu sinto. A minha sensação no falecimento do Júnior era de que eu precisava ficar quieta. E aí, às vezes, algumas pessoas chegavam e faziam um mega discurso, sabe? Talvez para lidar com a própria angústia. E eu tive esse insight falando do negócio do... Oh, meu Deus! Voltou? Eu tive esse insight escrevendo texto sobre o falecimento da mãe da Lelê, que eu fui lá no velório por causa de mim. Eu fui viver o meu luto com relação a ela. Né? Claro que eu fui para ficar de mãos dadas com a Lelê, para dar um abraço no tio Milton, para encontrar a família, para me despedir da tia Sueli, que era genial. Mas eu precisava do meu luto. O que eu sinto? Que às vezes a pessoa tem por reação fazer mais barulho diante daquele barulho que já é ensurdecedor. E esse barulho é falar demais, é agir sem pensar. Por isso eu sempre acredito que a primeira reação é a reação de calma, deixa eu respirar, deixa eu observar o que esse momento pede. E aí, então, tomar uma decisão concreta e madura, né? Sim. E falando sobre o futuro, deixa eu te mostrar o negócio que acabou de chegar pelo correio. Tu que gosta das compras internéticas aí, a gente comprou, eu e o Ricardo, uma roupinha para nossa filha. E eu nem tô grávida. Eu falei, pô, vai rolar uma notícia já? Eu falei, não, tá, não tipo assim, parecia a revelação, né? Vanessa tá grávida. Exatamente, só que... Eu vi essa roupinha, tipo, a calça é de oncinha, assim, né? E a blusinha de uma oncinha toda peludinha, sabe? E sim, aí eu tô vendo. Procurando roupinha pro João Ricardo e apareceu essa. Daí eu falei, ô gato, vamos comprar pra Pretinha? Porque o João Ricardo virou pretinho, né? Aí ele falou, vamos. Aí comprou e chegou. Eu sempre penso assim, né? Que nos momentos de maior instabilidade, o olhar é sempre para um futuro lá na frente, onde muito provavelmente, independente da data, as coisas melhorarão, né? Agora, eu tenho para mim um paradigma... Opa. Um monte de gente está falando com a gente aqui, dando oi. Quer ver? Eu vou lá desde cima para a gente ver aqui, a gente fala. A Aline Lírio, a Renata Pizeta, a Jennifer Riberg. Sabe que eu não sei falar teu sobrenome, Jennifer? Será que é Heiberg? Eu tô falando errado? Ou falei duas coisas erradas? A Anne, da UPA Slings. Patrícia, ela deu oi pra mim e pra ti. A Anne tá na formação. Sim, a Anne tá na formação. Da Irlanda, diretamente para a Irlanda, formação. exatamente. O Ricardo tá aqui do meu lado, mas entrou para aumentar o nosso número. Quem nunca, né? Pega e entra também na live, tá do lado da pessoa. Daí olha lá em cima, pô, vamos aumentar esse número de pessoas presentes. Massa. A Ana, a Fabiana, a Adri, Taline. Massa. Legal. Aí a Diário da Dora e Manu. Oi, Vá, oi, Ju. Sou há 10 anos bacharel em optometria. Sou muito feliz com a minha jornada, porém estamos sofrendo para regulamentar nossa profissão. Estamos sofrendo com uma decisão no Supremo. Na torcida, né? Beleza. Assim como eu falei, e agora eu falei duas coisas, né, Jennifer?
Minha dúvida é como saber lidar com uma possível frustração de parar de trabalhar com o que a gente ama? Essa pergunta é 10. Já falo sobre isso aí. Me falasse ontem para comprar o presente para o futuro. Exatamente, Jusilei. Isso aqui é presente para o futuro, né? A Maduda falou, já fiz muito disso, de comprar roupinhas, mas veio o menino e até hoje não dou essas roupinhas. Então deve vir outra aí, Duda. Esse é um grande momento de crise. Pensar numa segunda opção de trabalho. Cara, tudo a ver com o assunto de hoje. Porque eu tava pensando aqui, né? A questão não tem relação com o futuro, porque assim, o futuro do otimista é bom, o futuro do pessimista é ruim. A questão não é o futuro em si, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. É que, como eu estiver naquele futuro, independente dele ser bom ou ruim, é o que importa. Então, eu digo assim, se o futuro vai estar super legal, se eu não tiver me preparado, se eu não olhei para mim, se eu não fiz as coisas que eu deveria ter feito, vai faltar. Se o futuro for ruim e eu também não estiver preparado, no final das contas vai dar no mesmo, né? Então, assim, a questão não é se na esperança do futuro bom ou ruim. É justamente de tu não parar por conta de achar que o futuro não sei se vai ser maluco. Sabe o que é mais maluco? Não. Eu sou uma pessoa zero estabilidade. Sempre, né? A gente que convive muito sabe que o meu style é crise permanente e vou atrás da próxima crise, né? E o meu oposto, exatamente. Onde está a próxima crise é para lá que eu vou, né? E aí, ontem eu estava na terapia e aí eu falei para ela, pô, eu não consigo entender a estabilidade. Eu não consigo entender a segurança. Por que isso é necessário? A vida é em movimento. E eu comecei a, né, como é que fala? Entusiasticamente falar sobre como a mudança é importante. E é muito engraçado, porque daí eu falei assim, poxa, vamos pensar, né? Por que a gente se mantém apegado àquilo que parece trazer para a gente estabilidade? Vamos supor, nós todos. Assim como trouxe aqui a questão da optometria, sabe? Tipo assim, vamos supor que a partir de agora existe um decreto que aquilo que a gente faz não pode mais ser feito. Necessariamente, hoje, refletir sobre isso. Eu não posso mais trabalhar com autodesenvolvimento e cursos, né? Não pode mais fazer optometria, não tem mais aquilo que... Fala, Ju. Que é pior do que isso. O pior não é nenhuma lei que proíba o que tu vai fazer. Porque aí eu vou lembrar assim do tipo, o que está acontecendo agora, né? É proibido abrir bar e tal. A gente está vendo notícia de gente escondendo, fazendo bar atrás da casa. O cara entra numa farmácia, vai na segunda portinha, tem um bar atrás da farmácia. Por quê? Querendo ou não, se existe uma demanda, vai existir quem vai fornecer. Então, assim, o ponto não é nem se a lei... Eu entendo, a lei, claro, importa e tal. Mas não é nem a questão de se a lei diz não pode mais essa profissão. O problema é se não existe mais a necessidade dessa profissão. Cara... Dois paradigmas, bem isso. A não necessidade... Isso. E a proibição, né? Uma coisa é proibição. Aí lembra dos tempos de Al Capone lá, o cara fornecendo bebida, porque não era lei seca, ninguém podia beber, o cara ganhou um mundo de dinheiro vendendo bebida ilegalmente, né? Mas é porque todo mundo queria beber. O problema é quando ninguém quer mais beber. Ontem ainda estava falando com uma moça, e ela falou assim, Juliano, então eu estava na dúvida entre fazer uma coisa e outra, mas eu acho que eu preciso de uma formação acadêmica primeiro. E eu falei assim, olha, eu não tenho nada a te dizer nesse momento, a não ser que o mundo não está mais precisando de diploma. Aliás, nunca me pediram o diploma da faculdade, eu sou engenheiro mecânico. Só para o ministro da Educação que quase... Exatamente. Eu tinha esse exemplo ainda. Eu peguei e falei assim, olha, o único local onde ainda se exige o diploma é no Estado, né, no governo, que olha só o que aconteceu ontem. O cara chegou a ser ministro com currículo frio. Ministro, quase. Uhum. Quase, não é? Ele chegou até lá, e aí ele foi barrado pelo currículo frio, mas até lá, então, ele estava com o currículo frio dele, porque ninguém pede, de fato. Todo mundo quer o teu resultado, quer o teu trabalho. E aí eu falei assim, pô, tu imagina hoje eu começar a estudar para ser caixa de supermercado. Vai acabar. Se eu vou estudar para ser caixa de banco, vai acabar. São coisas que são profissões que se eu começar a pensar para daqui a 5 anos, está tudo informatizado e automatizado. Então não é só por uma questão da lei, é por uma questão da necessidade. Né?
sabe que eu tava pensando no caso ali que a gente tá falando, do Diário da Dora e Manu ali, que assim, né, Ju? Aham. Tem isso da lei. Vamos supor que no caso da optometria ali e de outras coisas, a gente não possa executar o trabalho. Sim. Vamos supor que não seja mais necessário. E vamos colocar uma terceira suposição, que foi o que me surgiu na cabeça. Que o que a gente faz hoje não corresponda mais aos nossos princípios. Vai, Eu excelente. sinto que tem coisa que, e tem trabalhos que a Excelente. gente fala, pô, eu já não executo mais isso com os meus princípios. Hoje eu fiz uma Que bom. entrevista de trabalho para uma pessoa trabalhar aqui com a gente na área do design, sabe? E aí ele disse, Vá, eu tenho outras propostas e eu queria muito que fosse aqui, porque aqui tem coisas em que eu acredito. Há outros lugares que o salário é até melhor, mas que não correspondem àquilo que eu acredito. O que eu posso fazer? Então, às vezes, aquilo para onde o mundo está caminhando não é para onde a gente quer ir, né? Então, aí eu perguntei para o Ricardo, eu falei, vida, se hoje, né, a gente pensa em estabilidade, se hoje, sei lá, não fosse mais possível tu trabalhar, né? O que tu faria? E aí ele disse, deixa eu pensar. Eu falei, não é maluco isso? Que eu tenho que pensar sobre o que eu faria e eu ainda não sei essa resposta? Na minha cabeça, a gente deve pressupor que há mais além daquilo que eu já sei e que haverá mudança. Então, se eu olhar assim, olha, não vai mais existir optometria. Eu estou na torcida para que isso não aconteça, né? Torço para que as coisas consigam se estabilizar para os nossos mercados, para que todo mundo consiga a sua prosperidade e a honra àquilo que estudaram, né? Mas vamos supor, eu preciso estar confortável diante de uma crise que talvez acontecerá, né? Então eu penso assim, historicamente, todas as grandes ondas chegaram no seu ápice e depois diminuíram. Então, qualquer que seja a nossa área, precisa de inovação, precisa de tecnologia. E eu tenho que pressupor a falência para me sentir Hum. angustiada. Quando eu digo a falência, o fechamento, o não pode mais, para que haja angústia e, em havendo angústia, que haja movimento, né? E Uhum. aí uma nova formação, um novo curso. Eu aqui Uhum. pensando, fala, Eu Gil. lembro, que eu lembro da época que eu trabalhei na Embraco, o que depois eu acabei vendo também naquele ciclo de vida das organizações e tal, mas tem o ciclo de vida de um produto, né? Então ele começa assim, ele começa pode ser de uma profissão. Ele começa, é altamente necessário, ele começa a ficar, ele Pois é, começa a desculpa. ficar como se fosse burocrático, muito sistemático, muito padrão, aí entra numa curva de estabilidade e dali a pouco começa a curva de queda que é para a morte, né? E é só tu pensar, assim, quando a gente pensa, assim, pensa na profissão como a gente pensa num produto, num celular. Por que eu estou sempre lançando um celular novo? Porque aquele celular vai chegar uma hora que todo mundo copia e que aí, ao invés de eu conseguir manter o valor daquela profissão, manter o que ela realmente vale para o mercado, eu não consigo mais, porque já tem muita gente fazendo. Então, se eu não estou inovando, se eu não estou buscando o que o mundo precisa de fato, eu vou ficar igual a todo mundo daqui a pouco, e depois de ficar igual a todo mundo, eu perco o meu valor e aí está na hora de falecer, como tu diz, né? No sentido de Exato. falência mesmo. E assim, não é além do que o mundo precisa, o que eu preciso para rejuvenescer. O que eu Tudo a preciso para ver. me sentir viva e interessante, sabe? É. Eu pensando assim, a minha faculdade, Ju, começa dia 20 de julho, de design gráfico. E aí, peraí que eu acho que o Ju deu uma falha na internet ali. Eu já vou ler as nossas perguntas aqui, viu, people? Será que é a minha? Voltou aí, Ju? A minha tá normal, não falha Ah, nada, a minha tu travou aqui para mim. Eu mas estava te voltei, falando, né? né? Dia 20 de julho começa minha faculdade de design gráfico. Daí agora eu estou pesquisando a minha especialização em arte terapia e em filosofia. Eu estou numa vibe de coisas novas, porque parece, não sei se é por causa do lifelong learning também, a coisa do curso novo e tudo, mas eu gosto tanto de pensar sobre rejuvenescer e descobrir quem eu sou, o que se estende para aquilo que eu já conheço em mim. Olha que maluco. A gente foi visitar uma casa e eu acho que eu contei isso. Não sei se eu contei isso na live dessa semana, não tenho certeza, mas eu vou falar de novo. A gente foi visitar uma casa e essa casa é uma casa na praia, bem bonita, assim. E
a menina que foi levar a gente para conhecer a casa diz assim: ah, agora eu vou te mostrar um espaço que fica ali em cima, que é o ateliê. E eu falei: ah, o ateliê, né? Quando a gente pensa em ateliê, a gente pensa assim, sei lá, aquela salinha que a gente encosta tudo, que tem uma mesa de coisa entulhada e que de repente tem assim um lugar para fazer uma pintura, enfim. Quando eu cheguei no ateliê do cara, que era o dono da casa, Juliano, era a melhor parte da casa. Com uns 8 janelões de vidro de fora a fora, não sei nem precisar quantos metros tinha aquilo, com uma vista para o mar, com um forno profissional de cerâmica. Daí eu falei, mas assim, fora da casinha, sabe? Daí eu falei, ah, ele era artista plástico? Daí ela, não, esse era o hobby dele. Que animal. Aí eu assim, nossa, cara, que top! Esse cara deve ter vivido muito bem. Porque ele deu para a expansão dele o melhor espaço da casa. E o que a gente faz com a nossa expansão? O pior quarto da casa. O quarto em que a luz falhou, que a parede está infiltrando, que tem máquina de costura velha, que tem o lustre quebrado, que tem, sabe? O sapato sem tacão jogado. Não, tudo a ver. Na real, é como se o hobby fosse a proibição. As pessoas bem-sucedidas, na minha visão, elas têm o hobby como uma parte real da vida. Real. E uma parte tão real e integrante que é a que faz o trabalho funcionar bem. Muitas vezes. Né? Eu posso até não trabalhar com o meu hobby, mas o hobby me alimenta tanto, ou seja, aquilo que eu faço por prazer me alimenta tanto que o trabalho flui muito naturalmente também. E as pessoas deixam como se fosse um segundo plano, né? Não, total, muito legal. A minha seria, sem dúvida, o churrasco, né? Com perdão, a minha seria a churrasqueira, o melhor lugar da casa, né? Eu já falei pra ti que tu tens que montar um bistrô churrascão, sabe? Pra ser contraditório, assim. Eu sempre falo, eu não sei se tu assistisse, eu fiz uma live com a Thaís, que é chefe, e ela ensinou a fazer um risoto e tal. E aí eu falei na live que o único churrasco que eu como é o teu, porque eu não sou muito fã de carne, né? Mas o churrasco do Juliano converte qualquer vegetariano. E assim... Pior que eu já converti alguns ainda. Eu sei. Não que eu tô no movimento como a carne, né? Mas se for para comer, tem que comer direito, então. Já que vamos comer, come o melhor jeito, assim, o mais bem feito, né? Eu tenho muita dificuldade com comer carne, assim, mas o churrasco do Juliano tinha que ser business, já falei. E assim, eu percebo mesmo que o espaço que permite... Eu falei do Júnior outro dia, que o Júnior, ele não tinha a necessidade de performar em nada. Notavas isso? Total. Ele não tinha a aula o cavaquinho dele, coitado. Imagina. Coitado, Mas tocava o cavaquinho, tinha a banda dos amigos, ia pro samba e pro pagode, reunia todo mundo em torno da costelada lá dele, ia pro jogo do Avaí. O Júnior vivia em torno do aprender. Ele não tinha necessidade de performar. Nem do rótulo, a gente falou um negócio do diploma ali. Tipo assim, eu vi um curso do Leandro Carnal e ele disse: há coisas que eu entendo que se manterão dentro de um padrão ainda. Por exemplo, se tu tiver um problema no coração e tu tiver que fazer uma cirurgia, tu não vai para o médico que se formou no YouTube. Né? Tu fala assim, cara, né? Mas há coisas que a gente precisa perceber que foram reveladas como atividades, como... técnicas que, se você tem uma boa formação, se tem bons mestres, que aquilo ali te dá estrutura, que não é uma cirurgia no coração, né? Então, eu falei que interessante para onde o mundo está indo. E sabe, só uma coisa em relação a isso. Tu já está há 10 anos nisso, eu estou há 8, né? Cada um com stories e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebi muito forte nesse movimento foi um filtro. Né? Eu sempre comparei, eu admiro muito uma banda de rock Metallica, que é a Metallica, que é um rock mais pesado. Eu gosto muito dessa banda, e essa banda ela fez sucesso ao longo de toda a vida. Não foi pico de sucesso e nunca foi lá embaixo. Ela sempre foi sucesso. Ela tem fãs dela, ela tem o público dela. E o que eu percebi que aconteceu, se tu imaginar que quando tu começou aqui em Floripa, praticamente quase a primeira em Santa Catarina, lançou coisas no Brasil inteiro, como a primeira. Hoje, tem muita gente que sabe fazer propaganda bem, que sabe...
ela sabe aparecer muito bem, mas é uma coisa que tem a uma semana ou a um mês. E não é a questão do tempo, não é esse o ponto. Mas é que as pessoas já foram tão enganadas ao longo desse período por formações ruins ou por profissionais ruins que desmerecem muitas vezes o que se faz. E o movimento que eu tenho percebido é justamente das pessoas buscando a consistência nesse momento. Buscando a história, buscando conteúdo, buscando... Pô, deixa eu saber quem é você. Pô, aí te conhece há 10 anos, há 20 anos. Entende? Com certeza, É com certeza. diferente. Mas sabe, eu sinto isso, assim, que a consistência é uma das coisas mais importantes. E é tão gostoso quando eu olho assim, a gente está com uma turma massa assistindo aqui a gente, e são pessoas que se tornaram amigos, né? São pessoas que são queridas por nós, em curso, fora de curso. E a gente se acompanha há tanto tempo que a gente consegue perceber o quanto o outro se esforça para crescer, para evoluir, e o quanto é difícil, muitas das vezes, manter uma estratégia consistente. Quando eu digo consistente, é que não se vende para aquilo um pouco mais mecanizado, né? Sim. Esses dias, olha só, esses dias disseram assim, tem uma ferramenta que se tu pegares o que falam os teus clientes e botares na ferramenta, vai selecionar o que eles dizem e aí então você pode fazer propagandas com as palavras deles. E aí eu falei, sério? Quer dizer, não é minha responsabilidade acrescentar vocabulário. É minha responsabilidade falar o que já estão falando. Eu não estou falando da ferramenta em si, porque eu entendo que, pô, a gente de repente vai lá no Google, daí pesquisa lá, né? Uma palavra. Tem um fundo técnico nisso, né? Sim. Isso. E o fundo técnico não acho criticável. Eu estava criticando Não. a filosofia por trás da escolha, né? Para variar, né? Eu filosofando e eu pensando, mas espera aí, não é minha responsabilidade falar o que nunca foi dito? Não é minha responsabilidade gerar uma palavra e adicionar essa palavra e debater sobre ela para dar contraponto ao que está sendo dito? Então eu sempre penso assim, se está todo mundo indo para lá, pensa bem, analisa. Né? Exatamente. Total. Eu penso assim, tem muito bistrô que faz... É aquela história, né? O normal, e aí, da matemática mesmo, normal é onde tem a representatividade de maior número de pessoas. Então, onde tem o maior número de pessoas é onde está todo mundo indo para algum lugar. E realmente, tu vai pegar a quantidade. Agora, quem lidera é justamente o anormal, né? A pessoa que está com um ponto fora da curva. Exato. É o cara que ele cria uma ideia para os normais depois começarem a ir para um outro lado, né? É bem isso. Exatamente. E eu sinto que esse é o nosso, né, o nosso desafio quando a gente fala assim de segurança versus instabilidade, é que, para mim, é muito inseguro atuar diante daquilo que eu já sei, que eu já conheço, me manter onde eu já tô. Isso é inseguro, não é seguro. Isso pode parecer seguro, mas não é. E aí, quando a gente fala da busca da instabilidade, é justamente questionar o status quo lá. Falar assim, ó, todo mundo pensa isso. Qual é o outro ponto de vista sobre a mesma coisa? Porque em tudo há ambiguidade. Então, peraí. Como é que eu vou desenvolver um pensamento crítico sobre isso? Para que eu possa, pelo menos, debater com o mestre. Que eu possa, pelo menos, não só falar as mesmas palavras que eu já falo. Né? Para que eu possa ser estimulado a falar coisas diferentes. Total. Né? Faz total sentido, né? Total. É que a minha visão é que justamente o movimento é mais ou menos assim. Quando sei lá, se um meteoro cair no meio do oceano, né? É um movimento gigante naquele momento. Mas até essa onda, essa grande oscilação na água, chegar aqui na praia leva algum tempo, né? E tem as pessoas que vão ficar surfando as ondas durante esse período. Isso. E o lance é que a instabilidade, né? Que eu acho a criatividade, a forma com que tu cria as coisas é sensacional. Nem sempre dá tempo da coisa assentar. A onda não chegou ainda e eu já tô com uma outra coisa. Então é sempre uma coisa de, será que o normal consegue se adequar a tanta novidade? Diga-se de passagem, né? Eu falo que o mundo, a geração dos nossos pais, né, do pai e da mãe,
foi uma geração que pegou do zero, assim, ó, de não ter nada, até hoje em que a gente já sabe o que a gente tem aqui, que a gente está vivendo. Mas do nada, eles saíram assim, do tipo, não tinha carro, não tinha rádio, era super raro, televisão, era um na vizinhança toda. Hoje com, sei lá, pô, celular na mão, né? Agora, o que será o número de mudanças que a gente está capaz de absorver? Porque eles, a mãe, imagina, se para chegar na internet já é um trabalho, né? No trabalho, a internet, que hoje para nós é algo tão Sim. normal, mas eu estou imaginando o meu Cauã, Kaique, para daqui a 10 anos, eles absorvendo um número de mudanças do tipo absurda, e eu falando igual a mãe, pô, mas eu não consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer isso, sabe? Porque é muita mudança Sim. em um espaço de tempo tão pequeno, né? Sim. É, é por essas e outras que eu me aproprio da instabilidade e questiono a necessidade de segurança, porque considero a necessidade de segurança uma ilusão sobre viver, sabe? Eu sinto Exatamente. assim que a nossa. Vamos fizesse o paralelo das ondas, né? O que eu sinto? Que quando a gente tem medo, e a gente vê assim, a gente tem uma prancha. Daí a gente sonha em surfar uma onda top. Só que vem uma ondinha média. Média, boa, boa. Não tão desafiante. Aí a gente vê a galera pegando essa onda. Aí a gente perde o olhar lá no fundo e fala, meu Deus, será que eu tinha que pegar essa onda e aquela onda lá não é meu sonho? Daí o que a gente faz? Pega a onda meia boca, gasta a energia da abraçada e quando vê, a outra onda, que era o nosso sonho, passou por cima. E Sensacional. aí a gente fala, ai, não deu tempo. Como assim? Na verdade, tu tinha que ter Sensacional. mantido a tua fé. Tava lá a Não onda seguiu, vindo. exato, e o detalhe, não seguiu a própria intuição, porque a intuição já estava dizendo, não, tá ali, sabe? Não, Total. total. E Altas analogias. quantos sonhos, sabe? Tu sabe que a gente, nesse lance de processo de seleção, a gente recebeu um áudio muito interessante, assim, que primeiro eu dei uma risada, depois eu analisei aquela minha primeira reação. A pessoa disse assim, mais ou menos assim, e eu já dei esse feedback para a pessoa rindo com ele, então tô tranquila para falar. Olha, eu tô analisando as empresas para escolher em qual eu vou trabalhar. Aí eu fiz assim, eu falei, como assim? Depois eu pensei, eu achei aquela frase primeiro engraçada, porque eu falei, como assim? Mas quem está selecionando não é? Não. Aí eu falei, não, ele está selecionando. Ele está certo. Né? Aham. Só que eu falei, parecia uma queimada de largada, daí eu falei para ele, e aí? E essa queimada de largada aí de estás escolhendo? Depois é que eu entendi que agora tu estás aprendendo sobre amar-se, né? Sobre fazer escolhas. Aí ele disse, é que eu nunca fiz isso antes. Antes eu sempre era escolhido e acabava em projetos meia onda. Agora eu quero a onda Muito inteira. bom. Então eu quero saber qual é o projeto. Porque se for para eu dedicar 8 horas, eu quero aquela onda lá. Aí eu falei, eu entendi. Só achei, no primeiro blush, eu achei engraçado. Depois eu Primeiro achei blush, genial. o cara folgado. Primeiro blush é. Eu falei assim, que folgado. Exato. Mas ele estava certo. Ele estava Total, total. ele me trouxe um paradigma que talvez provocou o meu próprio, né? Vá. De qual é a onda que eu quero surfar. Então, Eu pode ser lembro. que... Não, desculpa, que é uma história rápida, mas eu lembro que logo que eu estava na época de me formar lá na engenharia, o pessoal da Embraco, e eu tinha muita clareza de que eu queria voltar a trabalhar na Embraco e na área comercial, que eu já tinha trabalhado lá na área de técnica, né, na área de manutenção, e eu queria voltar para que fosse na área comercial. Queria, assim, pô, era o sonho, estava muito claro para mim. E o pessoal foi lá apresentar as vagas e não tinha vaga nenhuma na área comercial. Tinham 33 vagas na Embraco inteira e não tinha nenhuma na área comercial. Eu falei, não. Pô, peraí, tem alguma coisa errada, peraí. E eu Sim. comecei a tentar ligar lá para tentar falar com o diretor mesmo, assim. Pô, para falar com o diretor da Embraco, você fala com o prefeito, assim, é muito difícil. É gente muito importante, né? Aí eu peguei, liguei, não consegui, liguei, não consegui. Chegou uma hora que eu estava insistindo, eu falava, não, aqui é o Juliano, eu sou da UDESC, do Centro Acadêmico. Eu tentava dar uma crescida, pô, tem que falar com esse cara, sabe? Até a hora que a mulher falou assim, que eu já tinha falado, já tinha pego o nome do cara. Aí ela falou, tô transferindo para ele. Ele falou, pô, tô transferindo. Eu estava tão acostumado já com o não, que a Não. hora que ela transferiu, eu não sabia o que eu ia falar. E aí, aí o cara atendeu.
Aí eu peguei, ó, aqui quem tá falando é Juliano, tal. Pô, eu vi que não tinha vagas, mas eu quero muito fazer o estágio aí com vocês. Eu não tem nenhum outro lugar que eu queira. É aí. E aí ele falou, não, mas tem vaga aqui. Tem 10 vagas. Eu falei, então, pô, cara, diz que tem 9 e pega o meu currículo, né? Ele pediu para eu deixar o currículo na portaria, dali 3 dias eu fiz entrevista e já comecei a trabalhar lá. Então, Sim. assim, tu ter uma intuição e tu ter sei lá, uma visão clara sobre o que tu quer, ninguém te para. Exato. E assim, e entenda essa visão, como tu teve ali, é falar, cara, é aquela onda e eu não vou pegar a ondinha. Porque é isso que eu quero. É isso, É, né? Então, eu sinto assim que a gente encaminhando no normal, né? E com medo, desejando a estabilidade, só para não cair da prancha, eu vou pegar uma onda média, sem saber se a prancha que eu tenho surfa uma onda maior, entende? perfeito, perfeito. Então, e tem Até que ter um peitaço, né, para fazer isso. a análise escreveu ali, minhas amigas ficaram me criticando pelas minhas atitudes, depois acabam aplaudindo. Cara, é exatamente esse o Clássico, ponto. né? A pessoa que está no normal e se desponta para o incomum, ela geralmente é criticada pela normalidade e depois é seguida pela normalidade. Cara, isso daí, essa frase é muito boa. As pessoas É, aplaudem depois que você tem resultado, claro? sim, teve uma pergunta aqui deixa eu achar, que perguntou alguma coisa, não estou achando a pergunta, mas eu lembro da pergunta. Mais ou menos assim, se dá para ter instabilidade junto com a segurança. E aí eu pensei assim que segurança, na minha visão, é retaguarda. É tu saber onde tu descansa. É tu ter uma raiz. E quando a gente pensa assim, em raiz, retaguarda, pouso, a gente pensa em princípios, em valores, em construção de uma família, daqueles que são o nosso principal círculo de relacionamentos, para que a gente saiba quem nós somos, para que a gente não se perca no voo. Agora, é como se fosse um movimento como do yin e do yang mesmo. Tem o Total. momento da onda, e tem o momento de desfrutar da onda e o momento de ficar esperando a próxima onda. É um fluxo. E esse Total. fluxo, ele tem que ser uma coisa muito íntima. Não é um ritmo que o mundo pressupõe ou pressiona. É um ritmo nosso. Né? É algo que eu Perfeito. observo. Que tem que ter aquela fé de que existe algo para nós. Ontem, Sim. na terapia, ela disse, vai, e aí, qual que é a angústia do momento, né? Aí eu falei, então, eu quero saber qual é o meu lugar no mundo. E ela disse, como assim? Eu falei, o lugar mesmo, a casa. Onde eu vou morar, né? Tipo, não foi filosófico, Dessa sabe? vez não era uma analogia, dessa vez era real. Tipo, não, é físico. Exato. Para quem convive comigo, foi uma pergunta milagrosa, né? Exatamente. Foi Não, uma a pergunta pergunta, filosófica, foi uma pergunta o meu prática. lugar no mundo, eu sei que se fosse tu perguntando para mim, eu teria certeza que era lugar do tipo viagem, né? Agora Sim, lugar sim, qual é o meu mesmo, lugar, né? endereço, qual o meu CEP? Qual o meu CEP no Qual é o mundo? meu CEP? E eu falei para ela, qual é o meu CEP? Eu quero saber isso, né? Daí, lembrei que a segurança e instabilidade coexistem, com certeza. É o fluxo natural das coisas. 100%. É yin e é yang. O tempo todo, um movimento de subida e descida. E aí, quanto mais a gente se acostuma com o movimento, mais a gente admira as duas polaridades. Bom, daí eu falei para ela, disse, mas como assim? Por que isso é uma preocupação? O Ju deu uma travada aqui para mim. De repente a internet lá não tá legal. Tá ruim a internet, né, Ju? Não, a minha tá boa. Olha, Peraí, nossa, peraí, para então, mim tu peraí. tá craquelando, sabe? Calma aí. Tá pra ti aparecendo Ju aí, vida? Como é que tá a internet? Tá vocês dois travados. Estão os dois travados? Que ruim. O Ju tá travando muito, ela falou. Eles cairiam, pra falar a verdade. Aí, Não, é só o que tá fora. só o Ju tá fora, né? Tá bom. Mas eu voltei, né? Obrigada, Fernanda. Valeu, brigadão. A Rê respondeu, o meu é o mundo, o CEP é o mundo. Só que assim, ó, o que aconteceu? Estás me escutando, Ju? Ai, o Ju caiu. Que dó. Bom, eu vou continuar aqui. Eu queria contar a história para ele, mas daqui a pouco eu acho que ele sobe de novo aqui. Aí ele manda o convite de novo, é isso? Aqui, ó. Espera aí, turma. Vamos ver se o Ju consegue entrar.
O Ju tá travando, né, Ana Lia? Bem nessa. Aí, voltou. Voltei. Tá, daí deixa eu te contar. Daí ela disse assim, mas como assim, né? Eu disse, pois é, cara, qual é o CEP, né? E ela disse, por que isso é difícil? Eu falei, então, ontem eu desenhei onde eu quero morar. E eu acho, desenhei mesmo. E eu acho que esse lugar não existe. E foi muito difícil porque eu pensei, será que então eu tenho que mudar meu sonho? Porque eu botei coisas que talvez sejam difíceis mesmo de ter no mesmo terreno, sabe? E o quanto eu estou disposta a flexibilizar ou o quanto eu tenho que seguir o perfeito. Porque assim, eu coloquei assim, que eu queria um lugar que fosse pé na areia, mas que tivesse uma cachoeira. E não é tão impossível, né? Mas eu Possível. queria que fosse, não necessariamente numa encosta, mas que tivesse bastante árvore, que eu pudesse ter um pomar e tal. Então eu desenhei isso. Então, Não, o detalhe é que aí já começa as partes, tipo, a cabeça do engenheiro fala assim, pô, mas peraí, se não pode ter montanha perto, não vai ter cachoeira, né? Eu vou ter que fazer a cachoeira artificial. e aí o que eu quero é uma encosta. Então o que eu desenhei? Eu desenhei uma encosta que tem uma descida para a praia, que tem cachoeira justamente porque tem montanhas, mas que tenha um pomar e um espaço para fazer um campinho de futebol para o João Ricardo. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, vamos ver se existe esse terreno. E Juliana, não existe, sabe? Eu falei, meu Deus, e será que eu tenho que flexibilizar? Os corretores de imóvel que estão assistindo aqui vão estar começando a virar dentro lá começar a se apavorar. É agora. Não, e assim, ó, a gente extrapolou tanto que a gente falou assim, não olha quanto é. Vamos só ver se existe. Não olha o lugar. Sabe? Tipo assim, para ter isso eu teria que ter o costão do Santinho, sabe? Tipo assim, Vanessa, o que você quer é só comprar o costão do Santinho que tá tudo certo, né? Então, assim, mas aí a gente ficou debatendo sobre isso e eu pensei que nos falta muitas das vezes um espaço para conversar com o nosso sonho e para procurar o que ele significa, né? O porquê que cada parte dele é importante. Mas eu não sei se a gente deve se dispor a abrir mão de um pedaço dele, porque tá difícil de encontrar, sabe? Uhum. Porque faz parte do caminho essa frustração de, na primeira, na segunda e na terceira pesquisa, não ver o que é perfeito, né? Uhum. E aí eu tô nisso, Sim. assim, de, pô, esse lugar existe. Então eu penso assim que o processo da instabilidade e de lidar com esse movimento tem alguns pressupostos. O primeiro é saber frustrar-se na pesquisa, né? Uhum. Esses tempos aí faltou água aqui, faltou luz com a história do vendaval, e aí estavam assim, tá, mas quando é que a Celeste vai voltar? Pô, acabou o vendaval, pior, acabou de acontecer, como assim quando a Celeste vai dar conta, people? Sabe? Uma coisa muito louca. Sim. Eu falei, gente, é uma tarde, 2 dias sem luz, o maior evento da Celeste de toda a história. A coisa da gente saber se frustrar, né? Eu acho que é o primeiro pressuposto. Pô, eu tô ali frustrada, não achei o terreno, não é isso que eu quero. Talvez não tenha o dinheiro para fazer agora, sei lá, né? Sim. E a segunda coisa é a manutenção de um processo que ajuda a gente a pensar. Se eu não faço terapia, se eu não faço os nossos, processos dos nossos cursos sempre, eu falo, ainda bem que eu tenho o que eu tenho, que eu faço as ferramentas, porque eu não sei se eu daria conta. Sim, total. Sensacional. O acompanhamento, essa coisa de ter uma rotina disso é fundamento. Senão é fácil de tu cair numa estabilidade também, né? Por um lado, né? Eu digo assim, tá legal, assim, time que tá ganhando não se mexe. Eu falei, não é bem assim. Ao contrário, em time que tá ganhando é porque que tá ganhando, deixa eu ver quais são as estratégias, para onde tá indo, o que precisa melhorar, né? Sempre achar espaços, porque daqui a pouco nem futebol vai ter mais. Então, se não tem futebol, e aí? Né? Sabe que como é que fala? Os ditos populares são interessantíssimos. Aí, eu não sei o que aconteceu esses dias, aí eu olhei para o Ricardo e falei, vida, um dia é da caça e um dia é do caçador. Para se ter um negócio, a gente, para se ter a vida, mas a gente realmente tem que ter maturidade.
Não dá para ficar celebrando, perder tempo comemorando, sabe? Eu lembro do Fato. Bernardinho, né, que era técnico da seleção, ele dizia: ganhou essa, próximo treino. Não é festinha, sabe? É isso aí. E a gente, ai meu Deus, Bernardinho. Não, acho que ele tinha noção. Um dia na Não, caça, outro do caçador, não fica celebrando mas, muito, não. não, mas assim, eu acho que existe sempre o espaço da celebração, desde que o espaço da celebração seja o meio do caminho. Toda vez que a gente coloca como um ponto de celebração, ai, cara, eu vou me ferrar, porque isso foi o aprendizado da geração passada, tá? Do tipo, eu vou trabalhar a vida inteira para então me aposentar e ser feliz. Que roubada, pelo amor de Deus. Esse é o ponto. A gente está num ponto de dizer, não, não, eu quero viver bem ao longo do caminho para que chegue no final, cara, vivi, né? Não é agora eu vou me ferrar todo para chegar lá bem. Eu vou viver bem e chegar onde der para chegar, sabe? Não, a meta boa, a gente sempre fala isso nos cursos, né? Meta boa é a meta que o caminho é massa. Para mim é massa, O claro. caminho é massa, porque não há garantia de que haverá chegada, nem que eu vou estar viva na chegada. Então, o caminho tem que ser muito legal, né? Aliás, em casos em que o caminho é bom, tomara que a chegada não aconteça Não nunca. chegue nunca. Esse Né? foi o meu insight do falecimento da tia Sueli. Por quê? A tia Sueli e o tio Newton, eles foram casados 61 anos. Entre namoro, casamento e namoro, noivado e casamento. E Juliano, Uau. sabe aquele casal padrão, perfeição, assim, e real, não era fake? Doriana. Era Doriana. assim, Doriana, mãos dadas, apaixonados, sabe? Até agora, assim. E aí, no velório, o meu principal insight foi esse. Que quando a gente tá no caminho certo, a gente não tem pressa. Exatamente. A gente, inclusive, negocia com o tempo e fala assim, dura Dá mais. mais. E dá só mais um Exatamente. pouquinho. Né? Exatamente. Quando eu corri com a tocha olímpica lá, foi o ápice, foi o fim. O Leandro Carnal fala isso, né? O perfeito é a morte. O perfeito significa a morte. Eu nem sabia. Que é quando acaba. Quer dizer que o dia que a pessoa morre é o dia perfeito, que ela não tem mais o que fazer. Então, o viver cada segundo e falar, não, tá tão bom, a meta tá tão perfeita, o caminho é tão legal, não termina nunca. É isso aí. Também É acho muito total. poético. É muito difícil, é emocionante. É. Sabe? O caminho, Porque daí a gente fala, tem que meu ser bom. Deus. Hã? Não, o Olha caminho só, tem o que ser pessoal bom. mandando o caminho, o pessoal mandando coisas aqui. Estou nesse momento de entender qual o caminho seguir. Mas é uma questão de arrogância. Não é uma questão de arrogância, é uma questão de verdade. Não vou mais me permitir seguir a maré. Tenho que estar no lugar que tem a ver. É difícil isso, né? Porque é igual o menino da ligação. Eu vou escolher. A gente fala, como assim? Depois, no segundo seguinte, eu pensei, ele tá certo. Né? E que seja um. Sabe o que eu sinto? Que quando a gente não está acostumado com a nossa autoconfiança, a gente dá umas erradas de mão. Quando a gente não está muito acostumado em se amar, a gente dá umas exageradas, até encontrar a medida certa. Então, podia parecer arrogância. Não, mas era amor próprio. E só vai entender isso quem já passou por isso. Então, que a gente não tenha medo de posicionar-se diante daquele que sabe o que posicionamento é. Porque ele vai entender o caminho. Que desregula para depois regular. Que inflama para depois moderar, né, o comportamento. A Dani escreveu assim, celebrar no meio do caminho, mas também em equilíbrio. Não precisa botar o pé na jaca e se paralisar por 2 semanas. Por aí. Vixe, meu pai trabalhava sem parar e nada de usufruir o que conquistou. Forcei muito até que ele e a minha mãe fizeram a primeira viagem. Agora já tá achando ruim porque não pode viajar nessa fase. Boa! Vem nessa, a pessoa dá aquela provadinha, né? Que top, que top. Oi, Joelma, beijo. Vá, será que a morte é o fim? A Carla perguntou. Depende das traduções, né, Ju? Porque... Aqui, nessa live, tu já vai ter 2 opiniões diferentes já. Exatamente, exato. Depende de como a gente estuda isso, né? Porque eu sou muito fã da morte, especialmente aquela que acontece em vida e das Vanessas que eu já fui. Eu acredito que sim, a morte ela pode ser e significar o fim de alguma coisa. O que, na minha cabeça, acontece em comunhão com o nascimento.
Então, à medida que eu deixo de ser uma parte que eu conhecia, eu desbravo um vazio que dá espaço às Vanessas que eu ainda vou conhecer, né? Então, eu não penso que a morte é o fim, mas penso que ela acontece em comunhão com o nascimento. Em qualquer esfera, inclusive a morte, como a gente conhece, sabe? E tu, Ju? Não, eu ia justamente questionar o que morte significa e o que fim significa. Porque morte, como tu falou, a morte em vida, novos projetos, novas carreiras, novas ideias, novos tudo. Isso daí, quanto mais tiver, quanto mais você puder aceitar que isso existe, nunca vai ser fim. É sempre. E nunca também é um recomeço. A gente nunca nasce do zero para uma nova profissão. Pô, você tem experiência, você tem vivência, você tem muitas outras características e qualidades que vêm sempre se amontoando e te trazendo uma fluidez muito maior para qualquer que seja a sua próxima dedicação, né? Agora, da morte, falando da que a gente fala mais comumente, eu sou da ideia de que o corpo físico vai embora e a energia se conecta com o universo de novo, sabe? Sabe que eu desenvolvi uma teoria, eu tenho estudado muito o Tesla, né? E gosto, assim, me conecto com ele, com o desafio que ele trouxe pra gente de pensar em frequência, vibração e energia. E a morte do Júnior, ela me trouxe a perspectiva do estudo sobre a morte dentro do plano físico que a gente conhece, né? E o Júnior dizia, quando eu morrer eu vou virar energia. E eu não entendi o que ele queria dizer com isso e não era bem a minha crença. Hoje em dia não sei exatamente qual é a minha crença sobre a continuidade, mas uma coisa eu descobri. Quer ver? Vocês têm um papel fácil aqui. Como é que eu enxergo hoje? Que uma pessoa, da mesma forma, né, que eu desenho lá dos marcos, vamos supor o seguinte, que o Júnior tem uma vibração e essa vibração é dessa frequência como se fosse uma frequência de rádio. E ele se conecta na vibração 8, que era o número dele. Toda vez que eu me conecto na frequência 8, eu encontro ele. Não sei se deu para entender a pira. Mas eu penso assim, e eu brinco desse jeito com quem faz o 27 dias. Eu falo, cara, se tu conectar na rádio 27.3, você vai se encontrar comigo. Por quê? Porque é a minha vibração. E todo mundo tem uma vibração. A pessoa está assistindo a gente aqui. Ela vai dizer, cara, o Juiavá tem uma energia boa. Peraí, toda vez que eu me conectar com a energia da Vá e do Ju, eu vou me conectar com o que eles representam. Sem a necessidade da presença do corpo físico, mas vai continuar existindo a vibração, né? Então, quando eu penso... Eu sei... Hã? Não, e que isso a gente já faz o tempo todo, só que é inconsciente, né? Quando tu traz uma lembrança de alguém, quando tu traz uma lembrança de momentos muito legais, aquele momento era de uma vibração daquele momento e que tu traz para agora. Exato. E que pode te conectar a essas pessoas. Então, é muito interessante porque eu consigo, por exemplo, estar na presença do Júnior de diversas maneiras quando eu me conecto na frequência dele. Então, eu penso assim, qual que é a frequência... Sei lá, dando outros exemplos. Eu estou usando onça aqui. Ontem me mandaram, toda vez que eu vejo onça, eu lembro de ti. É tipo uma frequência, né? Total. A gente não lembra da onça, a gente lembra da nossa última conversa, a gente lembra da memória daquela pessoa ali, né? Então, assim, acho que é um assunto mega amplo que dava, tipo, outra live, né? Ô, Ju, olha só, aqui falta poucos minutos para terminar a live. Vamos fazer uns avisos paroquiais para o pessoal que ficou aí assistindo a gente, né? A gente, na semana que vem, tem duas coisas acontecendo. A gente tem o 27 dias para mudar a minha vida, começando, e tem a formação, turma 16, né? Isso mesmo. Turma 16, começando na quarta-feira. Bastante gente manda mensagem, assim, o pessoal que está fazendo a turma, ou já fez live, ou já fez 27, ou são pessoas que acompanham a gente, né? Então, eu queria deixar o convite para que quem tiver vontade de saber mais da formação, que entre em contato ou comigo ou com o Ju. Isso aí. Né? O que a gente tem na formação, em resumo? São 6 módulos. Oratória, life coaching, coaching executivo, ambos na nossa metodologia. Depois,
ferramentas avançadas, como desenvolver o seu próprio método e preparação para o mercado. São 6 meses com 4 certificações e o desenvolvimento do próprio método. Até a Dani, que está aqui, fez um dos melhores métodos da formação até hoje. Top, top. E o 27 dias, aí tá lá no site, pode entrar ali para ver, tá nos stories também. Então, o que vocês precisarem saber, é só entrar em contato com a gente. Esse é um dos avisos paroquiais. Beleza. Ah, que massa. Todo mundo junto aqui. Dia 27, onça, 17/7, João Ricardo. Por aí vai, sempre lembro de você, vá. Vem nessa. É a tradição, é a tradição. Recados finais, Ju? Não, pô, adorei a live. Bem aquela história, daqui a um tempo fazer mais uma aí desse tipo, porque Sim. já dá o insight para a semana aqui. Só realmente reforçar o convite, quem tiver dúvidas, alguma coisa, eu vou estar aí à disposição para tirar, tá? Essa última turma da formação foi assim, ó, está sendo, porque não acabou, né? Está sendo, meu Deus, assim, ó, animal. Mas assim, ó, demais. Eu quero muito que a 16 seja daí para cima, porque foi demais mesmo. Sim, valeu, sim, o Mané. pessoal muito inteligente, é outro level. Muito. Nossa, total. Total. Muito massa mesmo. E assim, ó, Beleza. recomendação final, qualquer que seja o nosso medo sobre o futuro, o que vale a pena é a gente comprar um presente para ele, que vai chegar o dia de entregar. Então, fala. Não, eu fiquei pensando o que eu compraria pro meu futuro aqui. É muito difícil de responder. Bem Mas difícil. quando eu pratiquei isso, né, e eu comprei 2 roupões e um era para o homem da minha vida, o dia que eu entreguei para o Ricardo foi um dos momentos mais legais da minha vida. Tava lá guardado numa caixa linda, com um laço top, e o dia que eu vi que eu tinha encontrado a pessoa que ia ser dono daquele roupão, eu comecei a comprar mais presentes para o meu futuro, assim. E, inclusive, legal. eu comprei uma roupinha para o João Ricardo antes de engravidar, né, vida? Eu entreguei para o Ricardo pensou, tá grávida? Mesma coisa de hoje. Lógico. Falei, não, eu só achei Olha uma só roupinha que ele vai usar. onde que eu comprei para ela. Eu falei, caramba, já? Ainda não. Mas outra coisa, para finalizar, se eu fosse dizer assim, do ponto de vista da minha saúde, talvez esse fosse o momento menos propício para eu pensar em engravidar, assim, porque eu tô puro osso e gordura, assim, eu tô mais fraca, sabe? Tô sem malhar já faz um tempo, eu vou voltar segunda-feira, eu só vou no Nutri, no médico, dia 17. Eu senti que eu dei uma envelhecida, assim, com todo esse processo de amamentação e de ter parado de treinar. Envelhecida do ponto de vista de energia mesmo, assim. Uhum. Só que é justamente na hora em que eu sinto que eu tô no baixo que eu tenho que mirar alto para sair de lá. Então eu pensei, gente, eu não vou parar porque eu tô fraca agora, né? É uma área da minha vida que eu preciso justamente voltar a sonhar e ter energia. Então, não pareceria o momento de sonhar, mas é justamente agora que eu sinto a convocação e por isso eu comprei um presente para a Pretinha. E para mim esse é justamente o recado de hoje, assim, o principal recado de hoje. Né? É isso aí. Se a sensação é de que eu tô fraco, de que está indo para um movimento de fraqueza, ao contrário, mira alto, porque é dali que vai ter resultado, de certeza. Não tem mais como descer. Então faz o seguinte, pega um impulso para ir bem longe, que para cima tu vai, né? Exatamente. Então, assim, é o único jeito. Valeu, Mané. Tiririca, né? Tiririca. Como é? Pior que tá, não fica? Então... não fica. Exatamente, Então... Valeu, Ju. Foi bem massa a live. Tá? Um beijo para todos que estão aqui e que vão assistir depois também. Beijo. Valeu. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Beijão. Tchau, gente. Beijo. Um bom final de semana, tá? Gratidão aí pelo que a gente compartilhou hoje. Qualquer coisa, estou por aqui.